agradeço a Deus por mais um mês de sessão, por mais uma sessão legislativa que se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e aos meus pares, muito obrigada pelas presenças. Consulta o vice-presidente acerca de existência de quórum. Senhora presidente, estão presentes o vereador Renato, vereador Vilvanei, vereadora Neuza, vereadora Camila, vereador Nilton, vereador Lucimar, vereador Samuel, vereador Vanco, vereador Rodrigo e vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Rodrigues Nascimento, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a oitava sessão ordinária, primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura de 2023. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos passados, por meio dos profetas, mas neste último dia falou por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade, mais das alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou, é superior ao deles. São Hebreus 1:4. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente, solicitando o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura da ata da 7ª sessão ordinária. Ata da 7ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uberlândia, Goiás. Às 9h15 do dia 14 de março de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 7ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pross, para dar início aos trabalhos legislativos desta data. O senhor primeiro secretário da mesa desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. Instante em que justificou as ausências da senhora presidente Fernanda Doutor Itamar e do senhor vice-presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém, avante. No dia de hoje, encontra-se na cidade de Goiânia, Goiás, recebendo veículo doado pela Receita Federal do Brasil, em favor da nossa cidade. Na sequência, o senhor primeiro secretário da mesa, Vando da Saúde, cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar a senhora vereadora Camila Cristiana Borges acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor primeiro secretário da mesa informou que a senhora vereadora
Camila Cristiana Borges, avante, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob proteção de Deus a 7ª sessão ordinária do 3º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Ibagué, Goiás. Em momento devocional, o senhor primeiro secretário da mesa, Wanda Saúde, convidou a todos presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando, ao termo, o vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, a leitura de um trecho bíblico. Para prosseguimento do labor legislativo, o senhor primeiro secretário da mesa, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, a leitura da ata da 6ª sessão ordinária do 3º ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, após corrigido o erro de digitação existente em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, se seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta, deste 14º dia do mês de março de 2023, a senhora vereadora presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursou o vereador Renato Farias, PRTB, Não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor primeiro secretário da mesa declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao vereador Rosemar José da Silva para a leitura do projeto de lei número 006/2023, de autoria conjunta deste e da ilustre senhora presidente, vereadora Fernanda Bueira da Silva Vieira, progressistas, datado de 28 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica em Abadiânia e Goiás, e da outras providências. Encerrada a leitura, o senhor primeiro secretário da mesa, Wanda da Saúde, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, encaminhou o projeto de lei número 006/2023 à assessoria jurídica para emissão de sua opinião técnica e às comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados dos cancelos legislativos. O senhor primeiro secretário da mesa convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura. A. Do ofício número 035/2023, Gabinete do Prefeito, datado de 2 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa informações complementares ao projeto de lei número 002/2023, de autoria do ilustre prefeito José Aparecido Alves Diniz, datado de 9 de fevereiro de 2023, protocolizado os portos legislativos do dia 23 de fevereiro de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com fisco municipal e da outras providências. B. Do ofício número 037/2023, Gabinete Prefeito, datado de 2 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 955/2023, de 2 de março de 2023, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2023 e da outras providências, sancionada sem veto. C. Do ofício número 038/2023, Gabinete Prefeito, datado de 2 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 956/2023, de 2 de março de 2023,
que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual do vencimento do cargo público de provimento efetivo de professor em atendimento ao piso nacional dos professores para o ano de 2023 e da outras providências, sancionadas sem veto. D. Do ofício número 039/2023, Gabinete do Prefeito, datado de 2 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 957/2023, de 2 de março de 2023, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento de servidores públicos do Poder Legislativo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2023 e da outras providências, sancionadas sem veto. E do ofício número 043/2023, do Gabinete do Prefeito, datado de 6 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Complementar Municipal número 061/2023, de 6 de março de 2023, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a endemias, ACE, e altera o anexo 2, quadro de profissionais em saúde, classe auxiliar operacional em saúde, da Lei Complementar número 008/2011 e da outras providências, sancionadas sem veto. F. Do ofício número 044/2022, Gabinete do Prefeito, datado de 6 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 958/2022, de 6 de março de 2023, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Abadiânia, Goiás, de acordo com o novo Marco Legal de Saneamento Básico, estabelecido pela Lei Federal número 14.026, de 15 de julho de 2020, e da outras providências, sancionadas sem veto. E, finalmente, G. Do ofício número 045/2023, Gabinete do Prefeito, datado de 6 de março de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Complementar Municipal número 062/2023, de 6 de março de 2023, que autoriza o Poder Executivo a outorgar prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do município de Abadiânia, Goiás, sob o regime de concessão. Cria a Agência de Regulação de Serviços Concedidos de Abadiânia, ARA, altera a Lei Municipal número 080/1987, revoga a Lei Municipal número 478/1999 e dá outras providências, sancionada sem veto. Ao término das leituras dos ofícios e demais documentos recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor primeiro secretário da mesa concedeu uso da palavra aos vereadores para manifestarem sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que nenhum dos vereadores se manifestaram. Não havendo, sendo assim, o senhor primeiro secretário da mesa, Wanda Saúde, determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 9h56, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, prós, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para terça-feira, dia 28 de março de 2023, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, prós, lavrei esta ata, contendo 3 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Sendo assim, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Maria está ligado? Maria está ligado. Passando,
Pauta da 8ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do parecer jurídico das comissões da primeira votação do projeto de lei número 01/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição e transferência de crédito orçamentário no âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e da outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões da primeira votação do projeto de lei número 02/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Abadiânia, Goiás, Refis 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas, jurídicas e confisco municipal e da outras providências. Item 3. Leitura do projeto de lei número 08/2023, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a estrutura e o financiamento do Conselho Tutelar de Abadiânia, Goiás e da outras providências. Item 4. Leitura do projeto de lei complementar número 02/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal, lei complementar número 054/2021 e da outras providências. Encerrada a leitura, presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas vereadores fazem presente em plenário. Bom dia, servidora Cleone. Bom dia ao senhor Emerson. Seja sempre bem-vindo à nossa Casa de Leis, aos servidores da casa também, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais e aos ouvintes da Rádio Capivari. O meu bom dia a vocês. Senhora presidente, gostaria de agradecer ao delegado da Receita Federal do Brasil em Goiânia por ter nos encaminhado o carro que será destinado ao uso pela Secretaria de Saúde e ao prefeito pela parceria de sempre. Senhora presidente, também gostaria de agradecer ao deputado federal Francisco Júnior por ter nos encaminhado uma emenda individual de custeio, valor de 380 mil, destinado à saúde do nosso município, a qual será adquirido um gerador para a unidade de reflexão de saúde. Solicitar, senhora presidente, a Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do senhor secretário Ademar, a possibilidade de instalação de faixa elevada, quebra-mola e sinalização da via na Avenida Otacílio Fernandes de Lima, nas proximidades da Casa do Arroz Frito, a pedido dos munícipes que ali próximo residem. E solicitar também a Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do senhor secretário Ademar, possibilidade de instalação de faixa elevada ou quebra-mola e sinalização da via Avenida Otacílio Fernandes de Lima, na proximidade do Espaço de Beleza Lívia Souza, a pedido dos munícipes que ali próximo residem. Solicitar à Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do senhor secretário Ademar, a possibilidade de estudo de mobilidade urbana para se tornar a Rua Plauto de Azevedo Lima, quadra 100, sentido se descendo, ou seja, no sentido ida, virando à esquerda, sentido porta da creche, e mão única. Ressalvo, quadra 100, a Rua Plauto de Azevedo Lima, prolongamento 1, pelo menos no horário comercial das 6 às 18 horas. E também solicitar à Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do senhor secretário Ademar, tornar a Rua Plínio Jaime, quadra 107, em mão única, só subindo, ou seja, na porta da creche, só indo, ressalva, quadra 107, prolongamento 1, pelo menos no horário comercial das 6 às 18 horas, para que facilite o acesso dos pais e alunos até a creche das irmãs e evite acidentes nas proximidades devido ao alto fluxo de carros, ciclistas e pedestres que levam seus filhos até a creche. É um pedido dos pais dos alunos que ali estudam e também da direção da Associação Maria Rivière. Senhora presidente, gostaria de convidar toda a população de Abadiânia para estar nos prestigiando na palestra dia 29 de março, das 18h30 às 20h30, na Câmara Municipal. Palestra e atendimento, formalização do MEI. Conheça as vantagens e benefícios da formalização com microempreendedores individuais. E também, senhora presidente, gostaria de convidar a população para o dia 30,
e eles vão estar fazendo atendimento aqui no plenário da Câmara Municipal, das 8 às 11 e das 13 às 17. É uma parceria do SEBRAE com a Câmara Municipal e o governo de Evadiane. No mais, são essas minhas palavras, senhora presidente. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Vereador Newton. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Olha, eu gostaria de fazer uma emenda nesse decreto aí do Conselho Tutelar, entendeu? Para poder tirar essa prova e sobre a carteira de motorista também, você entendeu? Não é que o Conselho não pode ter, pode, só porque eles têm que ter o motorista por conta, você entendeu? Porque não dá para eles trabalhar e fazer, se dirigir ao mesmo tempo, certo? Então, sobre a prova, eu preciso de 3 para me acompanhar. Você me acompanha, neném? Você, Vanei? Você? E você vê se vai alguém ou não? Só nós, né? Então tá bom. Então tá, legal. Obrigado a vocês. Só isso, tá bom? Oi. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos, novos vereadores, os ouvintes da Rádio Capivari, a Cleone, o nosso amigo Tate, que é presidente do plenário, e os ouvintes que nos acompanham pelas plataformas sociais. É bem sabido que tudo que se faz no nosso município é de benfeitoria, qualquer trabalho que faz é em prol da sociedade. Só porque é só um comentário que o pessoal comentou comigo e eu quero fazer aqui em plenário para que seja chegado até as autoridades competentes. Relacionado, por exemplo, esse trabalho que fez através do SAE, do encanamento aí, dessa estrutura que fez, é de benfeitoria para o município e todos nós entendemos essa versão. Mas só porque a empresa que fez esse trabalho, né, fez, parece que uma hora que não era propícia por causa das chuvas, né, e não tá até agora, tomara que hoje eles comecem a tipo assim, tampar aquelas valas que foram feitas no asfalto, né, estava causando muito danos. Inclusive eu mesmo não sabia que estava tão profundo aquela grota ali, aquela regueira lá, e passei, meu carro quase ficou engaçaiado. Aí eu peguei em frente à farmácia ali, ó. Eles foram lá e sinalizou e interditou. Aí eu só peço que, vai lá, dá uma olhadinha para ver se essa empresa que fez esses buracos, vai lá, tampe aquilo, ou até passar um asfalto, um cimento, alguma coisa, porque, além de deixar destroços do que foi feito, em poeira, lama para todo lado, e ficou ruim, tanto os comerciantes, farmacêuticos, achar uma solução para ir lá e amenizar isso. A obra foi feita, parabéns, só porque deixou atrás disso, tudo deixou, o asfalto cortado, e uma regueira muito grande, o carro de pequeno porte, por exemplo, roda 13, passar ali é um perigo, eminente. E fica aqui um pedido para que eles providenciem rapidamente só a tampar aquelas grotas, para evitar um dano maior, tá bom? E o mais, muito obrigado. Vereador Samuel. Bom dia, senhora presidente, bom dia, novos pares, bom dia, servidores da Câmara Municipal, bom dia, Cleone, bom dia, meu amigo Emerson Tate, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Capivari, pelas redes sociais da Câmara Municipal. Senhor presidente, gostaria apenas de agradecer ao senhor secretário de Obras, seu Ademar, por ter atendido a solicitação que eu trouxe aqui em plenário, referente a uma vala que eles abriram ali na calçada próximo à base descentralizada do SAMU. Eles abriram uma vala para escoar a água da chuva, tendo em vista que quando chove um alto volume, ali empoça a água, e aí tinha deixado essa vala aberta. Eu solicitei aqui em plenário para que fosse colocada uma grade, ou algum outro meio que a água escoasse por baixo da calçada. E foi realizado esse serviço lá, foi colocada uma grade, então as pessoas podem transitar aí
e sendo que a água vai escoar normalmente. Então, só agradecer ele ter atendido essa solicitação. Vereador Ivonei. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, Deite, Cleone, funcionário dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, os internautas que nos acompanham. Senhora presidente, eu ia até pedir um ofício para encaminhar para o executivo, mas eu estou resolvendo aqui, já resolvi aqui pelo WhatsApp, perguntei, né? Eu estive no cemitério e tem uma parte dele que está muito suja. E aí eu até falei com a Ademar, achei que era ele que era o responsável, mas não era. É o Vitor. Aí eu falei com ele agora, já está tomando as providências, né? Então, é só isso aí, presidente. Muito obrigado. Vereadora Neuza. Presidente, aos colegas vereadores, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, Leone, Emerson, servidores da casa, meu bom dia. Senhor presidente, eu fui abordado por várias pessoas a respeito das estradas rurais. E a gente sabe que foi um período muito chuvoso, choveu muito, estragou muitas estradas. Então eu gostaria de pedir ao secretário, que é o Hugo, né, para que olhasse aqueles lugares mais críticos, porque está difícil. Muitas pessoas, inclusive um voltou, estragou até o seu carro, porque é buraco muito grande, né? Mas eu tenho certeza que eles possam olhar com bons olhos, né, para essa população rural, principalmente os fazendeiros, chacareiros, né, para que possa ser feita essa melhoria nos lugares, pelo menos os mais críticos. Eu sei que o município é grande, mas ver aqueles lugares mais críticos que resolva o mais breve possível. São essas minhas palavras. Muito obrigada, senhor presidente. Retorno a palavra. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Então, quero deixar aqui registrado que na última quarta-feira, dia 22 de março, eu estive no programa Programando o Futuro, em Brasília, que eles mexem com eletrônicos, que eles visam eletrônico não é lixo. Eles revitalizam computadores para inclusão através do Ministério das Comunicações. É uma organização da sociedade civil que tem parceria com o Ministério das Comunicações. Então, eles visam a inclusão digital. Fui lá pegar 10 computadores para trazer para a Vadiânia, que o nosso vereador Rodrigo Belém fez o ofício, conseguiu, como ele não estava presente, eu fui representá-lo lá. E esses computadores serão entregues para o Colégio Osório Rodrigues Camargo. Quero também aqui parabenizar e agradecer o vereador Vando por ter estado à frente da presidência na última sessão, cujo papel dele desenvolveu com maestria. Muito obrigada, vereador Vando, pela parceria. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Renato. Bom dia a todos, colegas edis, Tate, todos aqui presentes. Eu só quero estar encaminhando o ofício para a Secretaria de Educação, né? E também para o chefe do Executivo, para ele esclarecer para essa Casa de Leis uma situação de um pregão e uma chamada pública. Na data de hoje, às 14 horas, vai acontecer uma chamada pública, né? O objetivo do presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar do empreendedor familiar rural para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja,
o valor dessa chamada pública que está estipulado é de R$ 268.285,05, certo? Para, né, gêneros alimentícios para a educação. E na data de amanhã, dia 28, vai acontecer um pregão, né, para árbitro de futebol, no valor de R$ 618.450. Então, no meu ver, não é ilegal, mas é imoral. Porque quer dizer que a função do árbitro, que tem, né, lógico, o seu valor, ela é mais importante do que a agricultura familiar, alimentação para o colégio municipal. Então, eu quero estar encaminhando o ofício, né, para o chefe do executivo, para o setor responsável, para que ele possa explicar para essa casa por que o pregão presencial é 2 vezes mais o valor do que o lanche, né, alimentação para a rede escolar municipal. Só isso, presidente. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado o expediente, passando-se a ordem do dia. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Rodrigues Nascimento, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação ao projeto de lei número 1 de 2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo, no vigente orçamento e da outras providências. Badiane, Goiás, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2023, excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Badiane, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 001/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e da outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis, no dia 2 de fevereiro próximo passado, o projeto de lei número 001/2023, solicitando a aquiescência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fique o Poder Executivo Municipal, nos moldes do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, autorizado a realocar créditos orçamentários no âmbito da administração direta, administração indireta e fundos, a título de transposição e transferência, até o montante do orçamento fixado para cada órgão, no exercício financeiro de 2023. Permitam-me, excelências, transcrever o que dispõe o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Artigo 167, são vedados, inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Bem, senhores edis, sem grande dificuldade, se percebe que a transposição, remanejamento e transferência referem-se a instrumentos de movimentação de recursos orçamentários e financeiros. Sobre estes instrumentos de movimentação de recursos orçamentários, os doutrinadores José Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis escreveram: por muito tempo pensou-se que as alterações orçamentárias se refletissem exclusivamente nos critérios adicionais. Entretanto, a prática vem demonstrando que não é verdade, e a própria Constituição da República de 1988, conforme o dispositivo já mencionado, aceitou e ratificou esta situação com a introdução de novos conceitos sobre as realocações de recursos orçamentários, mediante remanejamentos
transposições e transferências. Os não menos laureados Flávio Corrêa de Toledo Júnior e Sérgio Cirqueira Rossi afirmaram: além da utilização dos créditos adicionais, o orçamento também pode ser modificado mediante lei, por meio dos institutos constitucionais da transposição, remanejamento e transferência. Por fim, no aspecto doutrinário, senhores edis, resta latente que não se pode confundir transposição, remanejamento e transferência com costumeiros créditos adicionais. Salvo melhor juízo, na visão deste patrono, a transposição é a movimentação de saldos orçamentários em decorrência de alterações na estrutura administrativa, por meio da criação, extinção, cisão ou fusão de unidades administrativas da administração direta ou de órgãos da administração indireta. As transposições podem ocorrer, por exemplo, quando da criação de uma unidade administrativa da administração direta ou de um órgão da administração direta, que receberá parte dos recursos orçamentários remanescentes de outra unidade administrativa ou de outro órgão da administração indireta. Da extinção de uma unidade administrativa da administração direta ou de um órgão da administração direta, incorporando-se os seus recursos orçamentários remanescentes em outra unidade administrativa. Da cisão de uma unidade da administração direta ou de um órgão da administração indireta, realocando-se os seus recursos orçamentários remanescentes em mais de uma unidade administrativa da administração direta ou órgão da administração indireta. Da fusão de duas ou mais unidades administrativas da administração direta ou órgãos da administração indireta, criando-se a partir destas uma nova unidade administrativa ou órgão que receberá recursos orçamentários remanescentes nas unidades administrativas ou dos órgãos da administração indireta antigos. Observe, senhores edis, que em todos os exemplos acima sempre haverá realocação de saldos orçamentários remanescentes de uma unidade administrativa da administração direta para outra ou de um órgão da administração indireta para outro. Transposição, senhores edis, pode ainda ser entendida como a realocação de recursos no âmbito de programas de trabalho dentro de um mesmo órgão. Por exemplo, imaginemos que a administração de determinada entidade governamental resolva não pavimentar estrada localizada em área rural, já programada e incluída no orçamento, deslocando esses recursos para a construção de um edifício para nele instalar a sede da Secretaria de Obras, também já programada e incluída no orçamento, cujo projeto original se pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autorize a realocação dos recursos orçamentários do primeiro para o segundo. Ressalta-se que, quando se utiliza a transposição, não há reforço de dotação orçamentária, razão pela qual não se caracteriza o crédito suplementar, assim como também não se caracteriza crédito especial, porque já existe dotação orçamentária específica prevista na lei orçamentária, havendo então somente a realocação da dotação orçamentária de uma unidade orçamentária para outra. Por fim, a transferência pode ser entendida de duas formas. Uma delas abordada no projeto de lei número 001/2023, qual seja movimentação de recursos orçamentários, e outra que se refere aos repasses de recursos financeiros. Assim, senhores edis, transferência de recursos é a realocação de recursos entre as categorias econômicas de despesas dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, ou seja, é uma alteração de priorização de gastos a serem efetuados. Assim, pode acontecer de a administração de um ente governamental tenha que decidir entre realocar recursos para a manutenção de um posto de saúde ou adquirir um novo computador para o setor administrativo desse mesmo posto, que funciona relativamente bem, ainda que utilizando computadores antigos. A opção por recursos para a manutenção do posto de saúde sempre virá através de uma transferência. Quando a outra, senhores edis, é inescapável admitir que a matéria contida no projeto de lei número 001/2023 é da competência de seu autor, que a matéria
que o prefeito municipal, consoante regras incutidas no artigo 42, inciso 4 e 62, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, salvo melhor juízo, obviamente respeitadas as opiniões em contrário. Excelências, a iniciativa contida no projeto de lei número 001/2023 carece tão somente de pequena emenda aditiva ao teor de seu artigo 1º, de modo que assim redigido, ficam o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo Municipal, nos moldes do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, autorizados a realocarem créditos orçamentários no âmbito da administração direta, administração indireta e fundos, a título de transposição e transferência até o montante do orçamento fixado para cada órgão no exercício financeiro de 2023. Tudo isso se a intenção for, como declinado na emenda do projeto de lei, que o Poder Legislativo local possa igualmente transpor e transferir créditos orçamentários no vigente orçamento. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 001/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e da outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, e por simples maioria aplicando-se subsidiariamente os artigos 47, caput da Magna Carta e da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura, Marcelo Ferreira da Silva, OABGO 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. O vereador Fernando Coelho da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 001/2023, de 30 de janeiro de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais, com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, do que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo do vigente orçamento e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual optou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e correta e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 24 dias do mês de março de 2023. Vereador Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Votam com o relator. Vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento.
Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 001/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo, do vigente orçamento, e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com a relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Gomes de Belém, membro. Finalizada a leitura, senhor presidente. Em votação, a PL número 1 de 2023. Em discussão, desculpa. Algum edil deseja discutir a PL? Não? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como vota, vereador Ilvanei? Favorável. Como vota, vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Nilton? Favorável. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Olha, eu vou votar desfavorável por causa do primeiro projeto. Como vota o vereador Renato? Desfavorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos em relação número 8. Todos em relação ao projeto de lei número 2 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui programa de recuperação fiscal do município de Abadiânia, Refis 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. Ofício número 27/2003, Gabim. Abadiânia, Goiás, 9 de fevereiro de 2023. Encaminhamento do projeto de lei número 02/2023. Senhora Presidente, a parte de cumprimentá-la, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 02, de 9 de fevereiro de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, Refis/2023, relativo aos débitos fiscais das pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências, para apreciação dessa augusta Casa de Leis, ao anexo, renova o protesto elevado a preço e destina a consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. O prefeito municipal de Abadiânia, Goiás, no uso de suas atribuições legais e a conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. No Programa de Cooperação Fiscal Refis 2023,
Artigo 1. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício fiscal do ano de 2023, refis para 2003, pelo período de 60 dias, contados a partir de 3 de abril de 2003, destinado a promover a regularização dos créditos tributários e não tributários, sem redução do valor principal decorrentes aos débitos de pessoas físicas e jurídicas devidos à fazenda pública do município de Abadiânia, Goiás, constituído ou não, inscritos ou não em dívida ativa, créditos protestados ou não, ajuizados ou ajuizar, inclusive a novação decorrente à aplicação de pena pecuniária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022, na forma, condições, prazos fixados dessa lei, para pagamento à vista ou parcelado, com desconto no valor dos juros e multas, inclusive as de caráter moratório. Primeiro, refis 2023 será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, SEFIM, que terá competência para adotar os procedimentos necessários à execução deste programa. Artigo 2. Os créditos decorrentes ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis, de direitos e eles relativos, ITBI, não são possíveis de parcelamento. Artigo 3. O ingresso do refis para 2003 dar-se por opção do sujeito passivo que fará jus ao regime especial de regularização de débitos com o município, inclusive neste programa. Quarto, as dívidas incluídas no refis 2023 serão consolidadas com todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis na data da homologação da adesão. Quinto, para fazer jus à inovação nos moldes do inciso 1, artigo 360 da Lei Federal número 10.406/2002, o contribuinte deve estar em dias com o parcelamento anterior, com a cessão de adesão ao refis 2023 para pagamento do débito à vista. Capítulo 2. Os benefícios do refis 2023. Artigo 2. O refis 2003 beneficiará o contribuinte que pagar à vista em parcela única com redução de multa, inclusive moratórias e os juros de mora, no percentual de 90% no prazo de 5 dias após a emissão do respectivo documento único e a arrecadação municipal do ano. Artigo 3. O refis 2003 beneficiará o contribuinte que pagar a prazo em parcelas mensais sucessivas com redução no valor da multa, inclusive moratórias e nos juros de mora, nas seguintes condições: 1. 70% para quitação em até 6 dias, em 6 parcelas. 2. 65% para quitação em até 12 parcelas. 3. 60% na quitação de até 24 parcelas. 4. 55% na quitação de 36 parcelas. E 5. 45% para quitação de até 48 parcelas. Primeiro, o valor mínimo da parcela em unidades de referência fiscal de Abadiânia, URFAS, será de 60 para pessoa jurídica. Dois, e 30 para pessoa física. Segundo, em qualquer caso em que ocorra o parcelamento da quitação da primeira parcela, será efetuada a data da adesão ao refis 2003 e a quitação das demais parcelas será efetuada na mesma data em cada mês sucessivamente. 3. O atraso do pagamento em qualquer parcela aplicará a imposição de multa de até 0,03% até o limite de 10%, somado juros moratórios de 1%
ao mês e atualização monetária de acordo com o índice do IPCA acidente sobre o valor da respectiva parcela. Quarto, no caso do crédito tributário, não tributários executados, protestados ou que foram causa da negativação, o pagamento à vista ou parcelado no parcelamento será como previsto nos artigos 2 e 3 dessa lei. Artigo 4. A adesão do Refis/2003 aplica para o contribuinte optante. Primeiro, a confissão irrevogável e irretratável do débito que por objeto do Refis 2003, e o segundo, o pagamento regular item positivo das parcelas do débito que for objeto do Refis 2003. Terceiro, a renúncia impressa a qualquer defesa do recurso administrativo ou judicial, bem como assistência que já interpostos relativamente ao crédito que for objeto do Refis 2023, bem como renúncia do direito em que se fundam. Quarto, a ciência exerce acerca dos títulos executativos fiscais respectivos valores nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes relativamente no débito que for objeto do Refis 2023. Quinto, a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas neste Refis 2003. Sexto, o parcelamento da totalidade das atribuições tributárias e não tributárias lançado no nome do contribuinte, optante e vencidas até 31 de dezembro de 2022. Primeiro, o pagamento da primeira parcela de débito que for objeto do Refis 2023 possibilitará a retirada da inscrição e respectivo débito do protesto, cabendo ao contribuinte optante o pagamento das custas cartoriais. Segundo, enquanto o contribuinte optante permanecer adimplente com o Refis 2003, ficará suspensa. Primeiro, a inscrição do respectivo débito do CADIM e, o segundo, a execução fiscal do respectivo débito. Artigo 5º da homologação da adesão do Refis 2003 só se dará com o pagamento da primeira parcela no ato do parcelamento e não implica a desconstituição da penhora ou renúncia de quaisquer garantias afetivadas nos autos da execução fiscal. Capítulo 3 da conclusão do Refis 2003. Artigo 6º. O contribuinte será incluído no Refis 2003 na observância de qualquer das condições estabelecidas nessa lei ou em regulamento da apuração pela fiscalização na prática de qualquer doloso ou fraudulento tendente a subtrair o erário municipal no dado em que parte tributo ou deveria escolher a condição do contribuinte ou responsável. Primeiro, a execução do contribuinte de Refis 2003 aplicará a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, ou se, por acaso, na subsequente promoção da execução do débito da continuidade da dívida já ajuizada, estabelecendo-se a relação do montante não pago. Os acréscimos legais de forma legislação aplicável à época da concorrência, respectivos fatos geradores, descontada nas parcelas pagas, executando-se montante no valor correspondente aos juros compensatórios relativos a cada parcela. Segundo, a exclusão do Refis